Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, a pedido de um ouvinte aqui do canal, hoje nós vamos fazer um pequeno estudo sobre um dos maiores pregadores de todos os tempos. Seu nome? Charles Grandison Finney. Ele é um importante pregador. Vamos entender um pouquinho da sua história e da sua importância sobre o segundo grande despertar que houve nos Estados Unidos. Mas antes de mergulharmos nesse pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. E olha só, pessoal, não esqueça de deixar seu comentário e de dar sugestões para novas pesquisas e novos estudos aqui para o canal. E olha só, não esqueça de compartilhar o nosso vídeo com seus amigos, com seus parentes e em suas redes sociais, para que possamos levar o Evangelho de Jesus e o conhecimento de Deus a mais pessoas possíveis. Vamos lá? Nos ajuda aí. Vamos conhecer a história desse grande homem? Charles Grandison Finney, 1792 a 1875. Ele foi um influente pregador e líder do movimento do segundo grande despertar nos Estados Unidos, conhecido por seu papel central no desenvolvimento do reavivamento evangélico e do evangelismo moderno. Aqui estão os principais aspectos de sua vida. Charles Grandison Finney, nascido em 29 de agosto de 1792 em Warren, Connecticut, foi uma figura central no movimento do segundo grande despertar nos Estados Unidos, conhecido por seu papel transformador como pregador, teólogo e educador. Finney deixou um legado duradouro no evangelicalismo americano e nas reformas sociais do seu tempo. Criado em uma família agrícola com uma educação limitada, Finney inicialmente seguiu a carreira como advogado. No entanto, sua vida tomou um rumo decisivo em 1821, quando experimentou uma conversão religiosa profunda. Esta experiência o motivou a abandonar o direito e dedicar-se ao ministério cristão. Ordenado como ministro presbiteriano em 1824, Finney rapidamente se destacou por seu estilo de pregação inovador e emocional. Ele liderou uma série de reavivamentos religiosos entre 1825 e 1835, especialmente em Nova York, que revitalizaram a fé cristã em inúmeras comunidades. Seus métodos, que incluía o banco de ansiosos e um apelo direto à conversão pessoal, eram revolucionários e controversos para a época. Ministro presbiteriano desde 1824, embora mais tarde tenha se associado com os congregacionalistas devido às suas visões teológicas divergentes. Além de seu trabalho evangelístico, Finney foi um fervoroso abolicionista e defensor de várias causas sociais. Como professor de teologia e pastor do Colégio Oberlin, em Ohio, ele ajudou a transformar a instituição em um bastião do abolicionismo e do progresso social, sendo uma das primeiras faculdades nos Estados Unidos a admitir estudantes negros e mulheres. Através de seus escritos, especialmente o Palestra sobre Reavivamentos da Religião, que foi publicado em 1835, Finney sistematizou suas ideias sobre o reavivamento religioso, influenciando gerações de líderes evangélicos, continuando a pregar e ensinar até sua morte em 16 de agosto de 1875. Finney deixou um legado que moldou profundamente o evangelicalismo e a paisagem moral dos Estados Unidos da América. Sua vida é um testemunho do poder transformador da fé e da importância de lutar por justiça e igualdade, deixando um impacto duradouro tanto na religião quanto nas questões sociais do século XIX. As primeiras atividades de Finney começou a pregar em pequenas comunidades, ganhando notoriedade por sua abordagem direta e emocional, bem como pelo uso dos métodos inovadores, como os bancos de ansiosos, onde os pecadores se sentavam para receber orações. Finney foi o
pioneiro no uso de apelos públicos para a conversão, onde os ouvintes eram convidados a tomar uma decisão imediata pela fé. Ele também introduziu o conceito de bancos de ansiedade, ou bancos de conversão, onde os indivíduos poderiam sentar-se para receber oração e aconselhamento espiritual. O reavivamento na vida de Finney era visível. Entre 1825 e 1835, Finney liderou uma série de reavivamentos religiosos no nordeste dos Estados Unidos, especialmente em Nova York. Sua pregação contribuiu significativamente para o aumento do fervor religioso e da adesão às igrejas evangélicas. O impacto de Finney no segundo grande despertar ajudou a consolidar a cultura de avivamento, que se tornaria uma característica distintiva no protestantismo americano. A ênfase na experiência pessoal de conversão e no ativismo social como expressão da fé teve um efeito duradouro nas igrejas evangélicas e em suas missões. Ele utilizou técnicas de evangelismo que enfatizavam a conversão pessoal, o livre-arbítrio e a necessidade de uma vida santa e moral. Os métodos de evangelismo de Finney influenciaram gerações de evangelistas e pregadores. Suas abordagens diretas e emocionais foram adotadas por figuras subsequentes, incluindo Dwight Little Moody e Billy Graham. O uso de apelos públicos e a ênfase na decisão pessoal são práticas comuns no evangelismo moderno que remontam às inovações de Finney. As ideias de Finney ajudaram a moldar a teologia protestante americana, particularmente no que diz respeito ao livre-arbítrio e à responsabilidade humana. Suas contribuições teológicas continuam a ser debatidas e estudadas nas academias religiosas. Finney foi um dos principais arquitetos dos reavivamentos religiosos que marcaram o segundo grande despertar. Ele realizou reuniões de avivamentos que atraíam milhares de pessoas e levou muitos à conversão. Seus métodos dinâmicos e emocionais de pregação, incluindo o uso do banco de ansiedades, onde as pessoas poderiam sentar-se para receber orações especial, e apelos diretos para a conversão, foram inovadores e impactantes. Finney foi um defensor do arminianismo, em oposição ao calvinismo predominante de sua época. Ele enfatizava a responsabilidade humana no processo de salvação, argumentando que as pessoas tinham a capacidade de aceitar ou rejeitar a graça de Deus. Seu livro, Palestrantes sobre Reavivamentos da Religião, tornou-se um manual seminal sobre a teoria e a prática do avivamento. Em 1835, se tornou professor de teologia no Oberlin College em Ohio, uma instituição conhecida por seu ativismo abolicionista e por ser a primeira faculdade dos Estados Unidos a admitir estudantes negros e mulheres. Como presidente do Colégio Oberlin, em Ohio, Finney promoveu políticas de admissão inclusivas, permitindo que mulheres e afro-americanos frequentassem a instituição. Oberlin tornou-se um centro de reforma social e educação progressiva, desempenhando um papel crucial no movimento abolicionista e na promoção da igualdade. Muitos dos estudantes de Oberlin foram influenciados pelos ensinamentos e ideias de Finney, tornando-se líderes em várias causas sociais e religiosas. A ênfase na moralidade pessoal e na responsabilidade social transmitida por Finney teve um impacto duradouro nas gerações futuras. Finney foi um grande pastor e começou seu ministério pastoral na
Charlton Street Chapel, em Nova York, em 1832. Esta igreja era originalmente um teatro que foi convertido em um espaço de culto. Sob sua liderança, a congregação cresceu rapidamente, refletindo sua capacidade de atrair grandes multidões com suas pregações poderosas e emotivas. Em 1836, a congregação se mudou para uma nova localização, a Broadway Tabernacle. Este novo edifício foi construído especialmente para acomodar o grande número de pessoas que vinham ouvir Finney pregar. A Broadway Tabernacle tornou-se um centro de avivamento e reforma social, sob a liderança de Finney, refletindo com seu compromisso com a evangelização e a justiça social. Durante o seu pastorado, Finney desenvolveu e articulou suas visões teológicas que enfatizavam o livre-arbítrio humano e a responsabilidade pessoal na salvação. Ele rejeitou a doutrina calvinista da predestinação, argumentando que todos tinham a capacidade de responder à graça de Deus. Também serviu como pastor da Igreja Congregacional de Oberlin de 1837 até a sua morte. O pastorado de Charles Grandison Finney foi marcado por inovações no evangelismo, um compromisso profundo com a justiça social e uma influência teológica significativa. Sua liderança pastoral deixou um legado duradouro que continua a moldar a prática religiosa e a abordagem ao ativismo social nas igrejas evangélicas até hoje. Finney escreveu extensivamente sobre teologia e prática de reavivamentos durante o seu tempo como pastor. Seus escritos tornaram-se influentes entre pastores e líderes religiosos, oferecendo um guia prático para a condução de avivamentos e a promoção de uma vida cristã ativa e engajada. Finney foi um fervoroso abolicionista, integrado à luta contra a escravidão. Ao seu ministério, sua influência em Oberlin Colégio ajudou a fazer da instituição um centro de atividade anti-escravagista da época. Finney serviu como presidente do Oberlin Colégio em Ohio, uma das primeiras instituições de ensino superior dos Estados Unidos a admitir estudantes negros e mulheres. Sob sua liderança, o Oberlin tornou-se um bastião da reforma social e educação exclusiva, desempenhando um papel crucial no movimento abolicionista. Finney e seus seguidores estiveram profundamente envolvidos em várias causas sociais e políticas. Ele foi um firme abolicionista, usando seu púlpito e influência para pregar contra a escravidão. Além disso, ele apoiou os direitos das mulheres e outras reformas sociais, refletindo um compromisso com a justiça social enraizado em sua fé religiosa. Além de lutar contra a escravidão, Finney se envolveu em várias outras causas sociais, incluindo os direitos das mulheres e a temperança, oposição ao consumo de álcool. Finney apoiou os direitos das mulheres, tanto no contexto da igreja quanto na sociedade em geral. Sob sua liderança, o Oberlin Colégio foi uma das primeiras instituições de ensino superior a admitir mulheres, promovendo a educação inclusiva. E continuando seu trabalho, mesmo em seus últimos anos, Finney continuou a pregar e ensinar, mantendo um papel ativo na vida religiosa e educacional. Finney continuou a servir como presidente no Oberlin Colégio até 1866. Mesmo após renunciar ao cargo de presidente, ele permaneceu ativo como professor de teologia e pastor da Igreja Congregacional de Oberlin.
Seu compromisso com a educação e a formação de líderes religiosos e sociais continuou a ser prioridade sob sua liderança. O Albany Colégio manteve seu foco em causas progressistas, incluindo a abolição da escravidão e a educação para todos, independente de raça ou gênero, e o apoio aos direitos das mulheres. Finney foi instrumental em moldar o Albany como um centro de reforma social e educação progressiva. Mesmo na última parte de sua vida, Finney não deixou de pregar e ensinar. Ele continuou a conduzir reuniões de reavivamentos e a influenciar a prática religiosa através de suas pregações e escritos. Durante os seus últimos anos, Finney continuou a escrever sobre teologia, avivamento e vida cristã. Suas obras continuaram a ser amplamente lidas e influenciaram tanto contemporâneos quanto gerações futuras de líderes religiosos até os dias de hoje. Nos últimos anos de sua vida, a saúde de Finney começou a deteriorar. No entanto, ele permaneceu ativo até onde sua condição permitia, continuando a exercer sua influência através de ensino e pregação. Charles Grandison Finney faleceu em 16 de agosto de 1875 em Albany, Ohio, aos 83 anos de idade. Sua morte marcou o fim de uma era significativa de avivamentos e reformas religiosas nos Estados Unidos, mas seu legado perdurou. Os últimos anos de Charles Grandison Finney foram caracterizados por uma dedicação contínua à educação, ao ministério e às reformas sociais. Mesmo em meio ao declínio da saúde, sua morte em 1875 encerrou uma vida de enorme impacto religioso e social. Mas seu legado perdurou, influenciando a prática religiosa, a teologia e os movimentos da reforma social nos Estados Unidos e além. Finney é lembrado como um pioneiro no evangelismo e na justiça social, cuja influência continua a ser sentida até hoje. Albany College, sob a liderança de Finney e depois de sua morte, permaneceu um farol de educação inclusiva e progressista. O impacto de Finney na instituição ajudou a estabelecer um padrão de igualdade e justiça social que perdura até hoje. E assim fica um pouco da história desse grande homem maravilhoso que continua. O legado de Finney continua até os dias de hoje. O legado duradouro de Charles Grandison Finney é vasto e multifacetado, abrangendo várias áreas que continua a influenciar a prática religiosa, teológica e social nos Estados Unidos e além. Aqui estão alguns dos principais aspectos de seu legado. Sua ênfase na necessidade de conversão pessoal e reavivamento contínuo deixou uma marca duradoura no evangelicalismo americano. Suas técnicas evangelísticas influenciam muitos movimentos religiosos subsequentes, e ele é frequentemente considerado um dos fundadores do evangelismo moderno. Charles Grandison Finney deixou um legado que continua a influenciar tanto na prática religiosa quanto nos movimentos da reforma social nos Estados Unidos. Sua vida e obra são testemunho da interseção entre fé, ação social e mudança cultural. Charles Grandison Finney é lembrado como um dos pregadores mais dinâmicos e influentes da história americana, cuja vida e trabalho tiveram um impacto profundo tanto na religião quanto nas questões sociais de seu tempo. O legado de Charles Grandison Finney é evidente
na forma como o evangelismo é praticado na teologia protestante americana e nas interseção entre fé e ação social. Sua vida e obra ajudaram a moldar uma visão de cristianismo que é ao mesmo tempo profundamente pessoal e socialmente engajada, deixando uma marca indelével na história religiosa e social dos Estados Unidos da América. Aqui fica a história de Charles Grandison Finney, um dos maiores pregadores de todos os tempos, uma pessoa a exemplo, uma pessoa que se dedicou tanto na causa do evangelho quanto nas causas sociais, e abolicionista, se preocupou tanto com dentro da igreja como fora da igreja. E assim fica um pouco da história desse grande homem que é magnífico. E eu peço que vocês que ouviram até esse vídeo até o final, deixa seu like, se inscreva no canal, aperta no sininho e compartilha esse vídeo com todas as pessoas, para todos os cristãos, todas as pessoas, para ouvirem a história desse grande homem que se preocupou tanto com o reino de Deus, com o evangelho do Senhor e com a forma com que as pessoas prosseguissem dentro do evangelho. E assim eu deixo a paz.